As pessoas dizem que nós estamos vivendo o final dos tempos. Elas dizem que a vinda do Messias se aproxima. Aos seres humanos não é permitido saber essas coisas, quando de fato será o fim cabal de todos os tempos. A única coisa que nós sabemos é que a humanidade caminha de desgraça, em uma progressão infinita que nos coloca sempre diante do abismo. Nós vamos de falsas esperanças, de ilusões de futuros prósperos, para a realidade que nos traga sempre as trevas. Eu gostaria de partilhar com vocês um texto aqui que foi lido pelo Romeu Bornelli, mas é de um autor desconhecido que chegou ao meu conhecimento, e eu gostaria de ler com vocês e depois partilhar algumas das experiências que eu estou vivendo junto com vocês, e se esse texto faz sentido também a vida de vocês aí, tá bom? Esse é um texto que foi escrito há 60 anos atrás, há mais de 60 anos atrás, mas ele continua absolutamente atual, porque nada é mais atual do que a miséria e a desgraça humana. O texto diz o seguinte: antes da vinda do Senhor, haverá muito engano e muito erro. E se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. A aparência de piedade aumentará, a fé diminuirá por causa de falsos credos, engendrados por Satanás. E também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus sufocarão a fé. Um irmão disse bem: tais obras satânicas produzirão um efeito impalpável que nos envolverá como ar. Haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e da melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-los. Atacarão o nosso corpo, arrefecerão a nossa vontade e embrutecerão as nossas mentes. Toda espécie de sensações e provações estranhas nos virão, fazendo com que percamos o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo. E ao mesmo tempo fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e costumes do mundo e também cobiçar as coisas proibidas por Deus. Perderemos a liberdade e o poder de pregar. Não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens e seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por um período mais longo. Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução. Acharemos que é difícil servir a Deus e andar com Deus, e muito mais fácil viver de acordo com a carne. A atmosfera à nossa volta nos forçará a trair a Deus e desistir das nossas sinceras orações. A nossa sensibilidade espiritual será embotada para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença de Deus. Já estamos sentindo o começo dessas influências, e a concupiscência do mundo tece uma extensa rede em volta dos cristãos de muitas maneiras. Muitas coisas que em gerações passadas eram inimagináveis estão sendo hoje praticadas sem restrição. Muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos, como também introduzem toda espécie de festejo e de coisas duvidosas. Naturalmente, reconhecemos que ainda há muitos lugares abençoados por Deus, mas examinando a situação da igreja no mundo como um todo, não deixa de ser um quadro digno de pena. Tendo visto essas coisas, não podemos deixar de clamar à Igreja de Deus que se levante, que desperte, que retorne à comunhão com Deus e que agrade ao Senhor no tempo que ainda nos resta. Estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e apresentar ali
o nosso caso. Esse é um texto que para mim foi importante ouvir, porque em um momento como esse, um momento de desesperança, nós não estamos vivendo só uma guerra política. É uma guerra no coração do homem mesmo. É uma guerra para não deixar que o coração do homem se encha de ódio, de desespero, de desesperança. E eu confesso a vocês que para mim tem sido não só muito difícil, mas praticamente impossível não sentir essas coisas. Em mim eu não encontro força nenhuma para não sentir essas coisas. Ódio, desesperança, uma raiva absoluta daquilo que foi prometido e que foi jogado no chão, que foi cuspido em cima, nos fazendo de idiotas. Essas pessoas dando falso testemunho ao meu respeito 24 horas por dia. Eu peço a Deus que livre o meu coração de sentimentos tão ruins. Uma das coisas que o texto começa dizendo, ele fala: a aparência de piedade aumentará, a fé diminuirá por causa de falsos credos engendrados por Satanás. A aparência de piedade, acho que nunca foi uma característica minha. Eu sempre prezei por mostrar para vocês na frente do celular aqui exatamente aquilo que eu sou. Nunca tentei ser um cristão bonitinho, nunca tentei ser o mais cheirosinho, falar coisas que eu não sinto. Pelo contrário, eu falo aqui exatamente o que o meu coração está sentindo. Eu não sou cristão porque acho que sou bom. Eu sou cristão porque eu tenho a certeza que sou mal, mas que preciso de Cristo para viver. Em todas as esferas que eu observo hoje em dia, eu vejo os servos, os filhos do diabo, comandando esta nação aqui, nas prefeituras, nos governos, nos tribunais, no Supremo Tribunal. E o servo do diabo que utilizou o discurso dos cristãos, hoje senta na presidência da República. Que usou o discurso dos cristãos e depois cuspiu na cara de todos eles, cuspiu na cara da justiça que o povo brasileiro esperava. Eu confesso para vocês, é muito difícil não sentir ódio e indignação com essas coisas que eu estou vendo. O Edmund Burke, que criou o conservadorismo como vertente política, dizia: para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Eu sinto que é quase um dever alertar as pessoas que estão aqui no canal dessas coisas que estão acontecendo. O problema é que no percurso de alertar as pessoas, o meu coração tem se inundado de ódio, de raiva, de rancor. Existe uma frase que diz também: não é possível amar o bem se você não odeia o mal. E aquilo que nós estamos vendo no nosso país, se apoderando no nosso país, é o mal absoluto. E eu tenho descrito aqui diversas vezes. Nós estamos nos aproximando de um abismo nesta terra aqui que é factível. É só você observar os fatos. O problema é, lutando contra este abismo terreno, material, eu tenho medo de perder o meu coração nisso daí, entendeu? De ser sufocado por ódio, por raiva e por rancor. E não só ter o abismo material, como o abismo espiritual também. Eu falo isso com vocês como uma confissão, porque eu não sei como fazer e não encontro em mim força nenhuma para não sentir essas coisas. É por isso que oro a Jesus Cristo e a Deus, porque eu não consigo encontrar em mim. Eu não consigo encontrar em mim. Essa é a verdade. Tinha um camarada que participou da minha masterclass, que eu não vou nem falar o nome aqui, porque é um cara inócuo, é um cara absolutamente irrelevante, que fala lá para umas pouca meia dúzia de gatos pingados no seu canal e tudo mais.
Esse era um cara que me respeitava, que me elogiava e tudo mais. Que quando o filho dele estava precisando de ajuda, me ligou aqui chorando e eu prontamente falei, não, nós vamos ajudar, tudo que for possível aí pelo seu filho nós vamos ajudar. Hoje o camarada passa 24 horas por dia dando falso testemunho ao meu respeito. 24 horas por dia dando falso testemunho ao meu respeito, cuspindo em cima do meu nome, me difamando sem parar, porque eu não segui junto com a idolatria política dele. Eu sempre falei aqui desde o começo que iria cobrar esses caras. E eu não vou mentir para vocês, isso enche o meu coração de ódio mesmo. Dá vontade de pegar um avião e ir lá na casa desse cara, meu amigo, que ele mora aqui no Brasil, e fazer, Deus me perdoe, eu nem vou falar. Essa é a verdade. Eu não sei se é possível vocês colocar na minha pele, eu acredito que você está vivendo também diversas coisas, assim como eu não consigo me colocar na pele de vocês. 24 horas por dia sendo difamado por esses canalhas aqui, por fazer exatamente aquilo que eu disse que faria durante as eleições, que é cobrar. O preço por idolatrar o bezerro de ouro sempre foi o inferno. O preço é sempre muito alto. O preço é sempre a morte. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha piedade da nossa nação e que Ele não deixe o nosso coração sufocar em ódio enquanto nós travamos essa batalha contra os filhos das trevas que habitam nessa terra.